Olá! Estamos começando aqui a nossa live com muita alegria, muito prazer de receber vocês. Será uma live onde eu conversarei com vocês, com a mediação da Rejane Hostetler, que é coordenadora geral desse curso do IBS. Rejane está na Suíça, é uma brasileira que mora na Suíça. E esse curso nosso é um curso que tem alunos da Europa participando. Por ser online, facilitou essa participação. Então, estou só aguardando aqui a Rejane entrar, solicitar a entrada, mas já cumprimento a todos vocês que estão aqui. Estou vendo que aqui tem alunos, ex-alunos do IBS e também pessoas que estão inscritas nesse novo curso, pessoas que querem saber mais sobre as constelações. E é uma alegria falar das constelações. É algo que eu tenho feito nos últimos 18 anos, praticamente. Não é? Tenho trabalhado com as constelações e tenho me aprofundado. E o ano passado eu tive o lançamento de um livro que eu escrevi, que se chama As Constelações Familiares na Medicina, que as histórias revelam sobre sintomas, doenças e cura, que é esse livro que saiu pela Cultrix com muita alegria, porque a Cultrix é uma grande editora, e quando eles aceitaram o meu texto e gostaram, eu fiquei muito feliz, muito honrada, não é? E estou só esperando aqui a Rejane fazer o pedido de entrada. Não sei se a Rejane já entrou. Se entrou, eu não vi, pediria até para ela entrar novamente, porque eu acho que talvez ela tenha entrado junto com muitas pessoas, e aí eu não consegui ver aqui o pedido dela. Mas enquanto isso, vamos conversando um pouquinho. Como vocês já sabem, eu sou uma médica, homeopata. Aqui a Rejane enviou aqui são que já consegui colocar a Rejane. Vamos ver. Rejane, concordei aqui com a sua entrada. Ah, sim, Rejane. Eita, que mar! Uma alegria. Boa noite para você, para mim. Boa tarde. Isso, boa tarde aqui para nós e boa noite para você, né, Rejane? Para nós que estamos aqui na Europa, Portugal, boa noite. É uma alegria, Dagmar, poder estar aqui mais uma vez com você. A alegria minha também, Rejane, muito grande. Eu digo que esse encontro nosso foi um encontro de almas, né, Rejane? Sim, Com graças propósitos em comum, e poder trabalhar com você é uma honra para mim, viu, Rejane? Uma alegria. Para mim, Dagmar, uma honra, uma alegria. Aprendo muito com você. Estou muito feliz de poder compartilhar com tantos à minha volta tudo que tenho aprendido com você. Essa professora, essa amiga, essa profissional que eu venho descobrindo. Comecei descobrindo lá atrás, antes mesmo deste livro nascer, né, Dagmar? É verdade. A gente tinha a intenção de traduzi-lo, se Deus quiser, o faremos, não é mesmo? Sim, existe uma
uma proposta de traduzirmos ele para o inglês esse próximo ano. É algo que eu já estou acertando com a editora. É possível, sim. E não sei se nós traduziremos ao mesmo tempo também para o alemão, Pois mas é, seria muito bom, com certeza. para o alemão, para o italiano, para o francês, não é mesmo? Seria a nossa alegria. E também, né, eu gostaria de lembrar todos que estão nos ouvindo neste momento. Este é um livro que precisa, deve fazer parte daquilo que te preenche no que tange as constelações familiares na medicina, as histórias de sintoma, de doenças, de cura, são simplesmente muito envolventes, esclarecedoras, orientadoras. Então, estou aqui, Dagmar, rendendo a minha homenagem, a minha gratidão por este livro, pela oportunidade que ele me ofereceu. E desejo que ofereça a muitas outras pessoas também. Obrigada, Rejane. Eu gostei de escrevê-lo. Ele é um livro que é também autobiográfico, não é? Como as pessoas que leram já sabem, eu começo contando um pouco da minha própria história e a história do meu irmão, da minha família. E eu relato muitas constelações que eu pude acompanhar como terapeuta consteladora, mas também constelações onde eu pude participar como representante, que essa é uma experiência muito rica também, participarmos como representante. Então, nesse livro, eu sou cliente, eu sou a consteladora, eu sou também representante, e eu gostei muito que Gunther Weber, que é meu mestre, não é? O professor da Universidade de Heidelberg, foi durante muitos anos um grande incentivador e que levou as constelações para todos os continentes, trabalhava junto com Bert Hellinger durante um longo período, deu muita legitimidade para o método, por ele ser um cientista, não é? E Gunther Weber faz aqui um prefácio do livro. Nós tivemos uma convivência, e temos ainda, não é? Muito boa, com muita similitude de propósitos. Ele também é um médico psiquiatra, como eu, e aprendi muito com ele, muito. Ele que aprofundou esse desenvolvimento das constelações, Rejane, enquanto uma ferramenta para lidar também na medicina com sintomas e doenças. Então, E, eu e fico feliz. ele coloca desta forma. Não posso ler tudo aqui, porque senão a gente toma uma live toda com isso. Mas eu quero só um pedacinho aqui, ó. Respeito muito Dagmar Ramos como facilitadora brasileira, etc. Deixo para o resto dos leitores lerem, né? Assistirem de próprio, de própria leitura. Mas ele ainda complementa assim. Ela detém um vasto conhecimento sobre doenças e distúrbios mentais graves. Ao mesmo tempo, mergulha em profundidade nas dimensões existenciais do trabalho de constelação. Olha, no Brasil vocês podem adquiri-lo por e-book, na Suíça pela Bem-Estar Gesundheitspraxis, www.bemestar.ch.com e também pela Livraria Senda em Portugal. Então, olha, é uma obra que vale a pena. Você que está nos assistindo, que tem interesse pelo assunto, deseja conhecer um pouco mais, vai realmente se surpreender. Muitas vezes, obrigada, Dagmar. Obrigada a você. Então, esta nossa oportunidade aqui hoje, ela é exatamente para a gente falar deste curso, né? O IBS tem 16 anos de idade e lança o seu 16º curso de
vivencial em constelações familiares. Ou seja, a oportunidade de formar, mais uma vez, a 16ª turma em constelações familiares. Formar consteladores, não é mesmo, Dagmar? Isso E mesmo. um dos módulos que nós temos neste curso, ele é aquele que fala da família enquanto um sistema vivo e complexo. E este é um dos primeiros motivos de estarmos aqui. Mas, agregado a estes, Dagmar, nós temos também várias perguntas que nos foram enviadas. Então, eu gostaria que você, se você pudesse falar um pouquinho sobre a família como um sistema, enquanto um sistema vivo e complexo, para que depois a gente pudesse ainda responder algumas perguntas. Ok. Rejane, então, esse método, ele nasce ali no final dos anos 70, 80, na Alemanha, a partir principalmente dos estudos, das reflexões, da prática terapêutica deste que é considerado o pai das constelações familiares, que é Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um padre católico, missionário, não é? Depois ele deixou de ser padre e seguiu, ele é um filósofo, educador, psicanalista, profundo conhecedor da obra de Freud, mas também um estudioso de outros métodos dentro do campo da psicologia, da psicanálise, não é? E Bert Hellinger estudou também as terapias familiares. Ele aprendeu com muitos autores. Naquela época, era a época também do surgimento do desenvolvimento do psicodrama, da gestalt terapia. Bert Hellinger foi um estudioso de um método que chama grito primal, que é um processo de levar a pessoa até a fase do seu nascimento, a primeira infância, onde estão, nós sabemos, muitos dos nossos traumas, da origem dos nossos traumas. Bert Hellinger foi um grande terapeuta, um grande profissional estudioso, e ele teve essa percepção desse campo fenomenológico onde se baseia as constelações. Trabalhando com grupo, trabalhando também com técnicas da chamada escultura familiar de Virginia Satir, não é? Ele pôde perceber que durante aquele trabalho em grupo, aquelas pessoas que estavam representando outras pessoas, esse método da Virginia Satir ficou muito conhecido na Europa. Ela era uma americana, uma terapeuta de família. Ela levou esse método também para a Rússia. E justamente trabalhando com uma dessas abordagens, Bert Hellinger teve essa percepção, esse insight, que ali aquelas pessoas estavam trazendo também informações que não haviam sido ditas. Ou seja, ele percebeu o caráter fenomenológico daquele trabalho, daquele grupo, e a partir daí nascem as constelações familiares. A partir das constelações, nós passamos a compreender com muito mais profundidade toda a dinâmica do ser humano, a sua relação dentro dos vários sistemas, não é? A constelação parte também do pressuposto desse paradigma da visão sistêmica, né? E a partir, então, dessa percepção de quais eram os emaranhamentos, quais eram os vínculos, não é? Que nós já tínhamos outros estudiosos, nós vamos até falar sobre isso mais para frente, né, Rejane, que é uma das perguntas. Já existiam outras pessoas que estudavam sobre os vínculos invisíveis, mas Bert Hellinger, através deste método, pôde aprofundar nesses vínculos. Então, as constelações são hoje uma das técnicas mais eficazes
para trabalhar a família. O que está acontecendo ali com essa família? Existe uma ordem, uma desordem? Existe um respeito à hierarquia ou não? Existem traumas que são sistêmicos, que são da família, que foram gerados em situações vividas lá atrás, não é? A situação, os traumas vividos pelos avós, pelos bisavós, pelas gerações anteriores. Como esses traumas estão impactando o sistema atual? Nós estudamos isso na psicologia, não é? Na psiquiatria, nós sabemos sobre as heranças genéticas, não é? Sobre os vínculos, porém a constelação permitiu um olhar mais aprofundado e uma comprovação desses vários emaranhamentos, desses vários vínculos, dessas verdades ocultas. Porque a constelação, ela ajuda a revelar aquilo que está presente, aquilo que está impactando, e não só ela atua como um método de diagnóstico de uma situação, como também as constelações já provaram e estão se legitimando como um método poderoso terapêutico, ou seja, identificação, mas também caminhos de integração e de cura. Então, Rejane, no nosso curso, essa abordagem sobre a família, né, a compreensão da família como esse sistema vivo e complexo, isso é algo que perpassa pelo curso todo. Mas nós começamos o curso aprofundando um pouco mais e estudando não só Bert Hellinger. O nosso curso de formação em constelações familiares, ele traz vários outros autores que vão nos ajudar a compreender melhor, não é? Todo o processo, e vão ajudar também aquele aluno que pretende um dia ser um constelador a ter uma base maior de compreensão de todo esse processo, além de aprender de forma vivencial a como lidar com o método fenomenológico. Não sei se eu te respondi. Maravilhosamente bem, né? Um pouco mais somente no curso mesmo, né? Como você disse, vai passar pelos 9 módulos, né? Esse é um tema que, como o próprio nome já diz, né? Constelações familiares. Mas nós temos aqui alguém, Dagmar, a Rita de Cássia Silveira, que nos enviou uma mensagem. E a colocação dela, a mensagem dela, é exatamente esta. Dando uma olhada no programa do curso, o que seriam as lealdades invisíveis, espíritos. O psiquiatra Ivan, aqui é o nome húngaro, né? Neg, foi o precursor das constelações familiares? Então, é muito interessante essa pergunta. Ela está se referindo a essa teoria das lealdades invisíveis desenvolvidas por esse psiquiatra húngaro-americano, que é o Nagy, né? É o Ivan Nagy. Ele é, de fato, um grande estudioso dessa temática das lealdades invisíveis. E nós sabemos que esse estudo ele embasa muito do que as constelações, com seu método fenomenológico, hoje vêm a revelar. Na verdade, como eu te disse, quer dizer, não quer dizer que Bert Hellinger tenha sido o criador de todo esse processo. Não, ele é o criador do método das constelações. E ele pôde, a partir desse método, sem dúvida, trazer muitos insights, muito conhecimento sobre a organização humana, sobre as famílias, sobre o processo também de saúde e doença, sem dúvida nenhuma. Porém, muitos dos conceitos que nós estamos podendo confirmar com a constelação, eles vêm de estudos anteriores. O Nagy foi um grande estudioso a respeito das lealdades invisíveis.
Ele estudava muito o comportamento das crianças, como as crianças repetiam, às vezes, no seu comportamento determinados padrões, onde estava a origem disso, e ele chamou isso de lealdade invisível. E é uma abordagem que nós, com as constelações, só vimos a aprofundar, a compreender de forma mais definitiva ou de forma mais profunda, já que nós não podemos falar de definitivo porque estamos num processo de grande desenvolvimento da ciência, desses estudos, não é? Mas nós trabalhamos essa questão no nosso curso, Rejane, inclusive eu convidei já há algum tempo a fazer parte do corpo de professores do Instituto do IBS Sistêmicas, uma terapeuta, uma psicóloga com grande experiência também na área nas constelações e que é uma estudiosa de NAD, que é a Rosângela Augusta, de Fortaleza. A Rosângela faz parte do corpo de professores deste curso também, e justamente a aula dela é uma aula que trata e aprofunda essa questão das lealdades invisíveis. Pois é, agora você já até, de uma certa forma, respondeu um pouco, né? Mas a Sandra, ela nos pergunta assim, ela nos perguntou lá no Instagram, o curso é conceitual? Haverá práticas, casos para estudo? Sim, o curso ele é teórico e prático. Eu gosto desse nome de curso vivencial, porque ele traduz exatamente o que é o curso. O próprio Bert Hellinger dizia muito que não era possível imaginarmos um curso de formação em constelação apenas com a parte teórica. É necessário a prática, é necessária a experiência, é necessário começar com os exercícios fenomenológicos, e isso acontece durante o curso o tempo todo, desde o primeiro módulo. Então, no início do curso, nós vamos trabalhando exercícios que vão nos ajudando a termos uma intuição mais aprimorada, a desenvolvermos melhor a nossa percepção do campo, a nossa escuta terapêutica, não é? Isso que nós muitas vezes chamamos assim de percepção flutuante. São termos, Rejane, que eu aprendi muito numa escola a qual eu me formei, psicoterapeuta a partir dessa escola, que eu conheci antes das constelações, que é a escola da DEP, a Dinâmica Energética do Psiquismo, de duas grandes mestres, que é Teda Basso e Aida Sputnik. Essa escola, muito forte aqui no Brasil, também na Argentina, é uma escola onde nós aprendemos mais sobre essa percepção do outro, a percepção do campo, aprofundamos no estudo da consciência, e essa escola nos ajuda muito a compreendermos melhor as constelações. E o que eu fiz quando eu abri o Instituto aqui no Brasil? Nós somos um dos primeiros institutos de formação do Brasil. Abri sobre, digamos assim, a influência e o incentivo muito grande de Gunther Weber, não é? E aí eu resolvi trazer algumas das vivências. É claro que a DEP é um curso completo, um curso complexo, mas muitas das vivências da DEP eu trouxe para dentro dos cursos de formação. E isso tem nos ajudado muito a nós sermos esse canal de ressonância, vamos dizer assim, esse estado de atenção plena que a gente aprende na DEP e que hoje, na verdade, é algo que é difundido, Rejane, e é adotado por pessoas, institutos, universidades no mundo inteiro. O chamado mindfulness, ou atenção plena. O terapeuta constelador, ele precisa não só ter uma vivência prática nas constelações, ele precisa se trabalhar terapeuticamente,
tá certo? Saindo dos seus emaranhamentos sistêmicos, porque se ele entra com muitos emaranhamentos, com pouco diagnóstico de si próprio, ele pode agir de uma forma equivocada na condução de uma constelação. Por isso, esse curso, durante um ano, os alunos fazem uma terapia profunda, se trabalham como um todo, num grupo que é um grupo harmonioso, que é um grupo amoroso, que vai consolidando os seus laços e vai criando, assim, um campo terapêutico muito peculiar, muito forte, não é? Então, Rejane, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas o que eu teria para dizer é isso, né? O curso ele é todo vivencial, mas ele é também conceitual. Nós estudamos profundamente a obra de Bert Hellinger e de outros autores, não é? Mas ele é também prático vivencial. Em alguns momentos, Rejane, nós chamamos e trazemos clientes de fora, pacientes que vão, né, não só ser beneficiados pelo trabalho, pela constelação, abordagem que será feita, mas como uma oportunidade dos alunos terem mais prática. E também durante o curso todo, nós temos os grupos de estudo. Dessa vez, nós faremos grupos de estudo supervisionados e, a partir do 7º módulo, nós já vamos incentivar os alunos a abrirem esses grupos para os primeiros atendimentos. Então, no final do curso, dos 9 módulos, esse aluno ele já vai ter todo um conteúdo teórico aprofundado, como também ele já sai com uma condição de começar o seu trabalho enquanto um constelador. Foi assim com esse último curso que terminou agora, que foi um curso basicamente online também, porque nos pegou já no meio da pandemia, tivemos que transferi-lo para o formato online e tivemos a grata surpresa de perceber que esse formato cria uma possibilidade muito importante e clara de aprofundamento do método, sem perder em nada para o presencial. Isso foi uma surpresa, eu demorei um bom tempo para acreditar, mas depois fomos forçados a ir para esse formato e, afinal, estamos felizes com o resultado e com isso os alunos, muitos estão aqui conosco nessa live, eles podem afirmar. Existe uma candidata aqui, a Ana Valéria, que perguntou exatamente o que você acabou de perguntar, e ela está fazendo a mesma pergunta, acho que ali de novo. Então, nesse curso, o aluno pode trabalhar seus emaranhamentos? Ele trabalha o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo. Ele precisa trabalhar. Ele vai trabalhar isso na forma de exercícios, de vivências. Muitas vezes nós temos dinâmicas de vivências em duplas, de vivências em pequenos grupos, não é, Rejane? E vivência no grupo todo. Como o grupo vai se formando enquanto um coletivo muito ético, não é? Onde todos ali estão com o mesmo propósito, que é o propósito de aprofundar no autoconhecimento. Sabe, Rejane, tem pessoas que procuram este curso não porque elas querem depois ser consteladores, mas são pessoas que querem o curso enquanto uma ferramenta de autoconhecimento e de autotransformação. Alguns alunos têm esse propósito e, ao final, eles agradecem muito porque, de fato, puderam fazer uma trajetória profunda em vários aspectos da sua vida. Aspectos relacionais dentro da sua família, questões com relação à família de origem, aspectos com relação ao campo profissional, já que nós também temos, não é, módulos que vão abordar a questão profissional, não é? É como se fosse uma apresentação e um início, não é, de aprendizado a respeito de um outro modelo de constelação que o nosso instituto também promove cursos, que são as constelações organizacionais. Nós temos, inclusive, um dos professores nossos, que é Fabrício, não é? O Fabrício Nogueira,
que é um empresário e é também um profissional das constelações organizacionais, especialista na abordagem do paradigma sistêmico complexo. E Fabrício estará conosco em vários momentos do curso e nos dará também uma noção a respeito da questão das constelações no campo também profissional. Mas esse é um assunto para outra live. Isso, vamos convidar o Fabrício para estar conosco uma vez. Não é mesmo, Dagmar? O Isso, Fabrício, vai ser uma alegria tê-lo aqui. A Rosângela, a Daniela, né? Daniela, porque Daniela foi uma aluna do IBS, Daniela Martins, hoje ela é também professora do curso, ela é uma advogada sistêmica, uma das pessoas que mais tem desenvolvido esse trabalho, não só aqui em Goiás, mas ela tem um alcance maior, onde ela trabalha a questão do direito sistêmico, da advocacia sistêmica, que é uma área também que nós faremos uma live específica. Específica para ela, isso mesmo. Então, olha, de uma forma geral, você já respondeu, né? Mas se você quiser ainda fazer alguma outra colocação, a Tereza perguntou se você estará presente o tempo todo, a doutora Dagmar estará presente o tempo todo. Sim, Rejane, eu estou presente o tempo todo do curso. É claro, um período ou outro que um professor estiver dando a aula, que talvez eu não possa estar presente, mas isso não chega a 10% do curso todo. Mesmo com os demais professores, eu participo. Primeiro porque eu gosto muito. Eu gosto muito de ser professora, principalmente desse método, não é? E outra que eu acho importante ter alguém que acompanhe a turma do início ao fim. Então, em todos os cursos do IBS, eu estive presente o tempo todo. Nós já formamos cerca de 600 terapeutas consteladores, principalmente familiares, mas também organizacionais, não é? E eu estive presente o tempo todo. Então, estarei presente neste também, com certeza. Para a gente, né, começar a caminhar para o encerramento, olha, a Daniela, né, ela perguntou se a formação é para qualquer pessoa ou tem que ter alguma formação em psicoterapia. Olha, essa formação, ela é para aquelas pessoas que, primeiro, eu já disse, aquelas pessoas que estão buscando um autoconhecimento. Elas podem se utilizar, assim, desse curso como uma ferramenta de autoconhecimento. Mas também é um curso voltado para aqueles que querem introduzir as constelações na sua prática enquanto terapeuta ou que querem se formar um constelador, mesmo que ele não tenha antes uma formação como psicoterapeuta, mas ele quer se formar enquanto terapeuta. Muitos são, inclusive, juízes de direito, não é? Nós temos muitos advogados, nós temos professores. O professor que é formado em psicopedagogia ou não, que tem apenas a formação na pedagogia, muitos professores vêm fazer esse curso, se formam como consteladores e aplicam este método nas escolas onde eles trabalham. Alguns, Regiane, são diretores de escola. Nós temos aqui em Goiânia, não é? Vários exemplos. Nós temos pelo menos 3 grandes escolas aqui de Goiânia, cujos donos, proprietários e diretores fizeram a formação conosco em constelação e utilizam essa abordagem, esse método na sua prática, no dia a dia da escola, aliviando conflitos na relação com os alunos, criando uma condição de aprendizado maior para os alunos. Um dos módulos nossos, Regiane, é justamente o módulo da chamada pedagogia sistêmica, pedagogia da interação sistêmica, que é uma abordagem que foi desenvolvida a partir também de Bert Hellinger, mas principalmente a partir de uma grande terapeuta que era professora e se formou terapeuta consteladora, que é a Marianne Frank, não é? Marianne Frank
foi uma pessoa que acompanhou Bert Hellinger muitos anos e depois ela aprofundou nesse método voltado para a área educacional. É autora de um livro maravilhoso que faz parte da bibliografia do nosso curso, que é o livro que chama assim, Você é um de nós. Lindo livro que trata da experiência dela numa escola da Alemanha, usando as constelações. Então, o curso é amplo, ele abrange os profissionais da área da educação, da área do direito, da área da terapia, muitos psicólogos, psicoterapeutas estão agregando as constelações na sua prática, tá certo? Mas também aquelas pessoas que já são terapeutas ou que estão buscando essa formação e que se identificam com o método. Não é? Isso. Então, é... E, Dagmar, tem alguém aqui nos perguntando, ó, o Terapia das Notas está perguntando se este curso próximo será online. Seria bom para os interessados que moram em outros estados, né? Este curso será totalmente online, telepresencial. E a Dilma, ela também pergunta qual é a plataforma, né? E a plataforma é a plataforma Zoom, não é isso, Dagmar? Exatamente. Esse curso, esse 16º curso, como eu disse, o 15º curso, ele começou presencial, o primeiro módulo, depois nós tivemos que ir para o online. Nós trabalhamos com a plataforma Zoom, que nós gostamos muito dessa plataforma, nós tivemos uma experiência muito rica, estamos tendo, né? Eu tenho os workshops que eu realizo através da plataforma Zoom, e até o momento a gente tem sentido essa como a melhor plataforma para se trabalhar essa abordagem. Então, é pela plataforma Zoom, o 16º curso será totalmente online, tanto, né, Rejane, que a gente já tem aqui alunos que são de Goiânia, de Fortaleza, de Brasília, mas também da Suíça, de Portugal, dos Estados Unidos. A gente está com essa expectativa que esse curso, ele é um curso que vai ter alunos brasileiros que moram, inclusive, em outros países, mas também o público português que tem se interessado por essa formação, não é? Então, é isso aí. Então, olha, você já respondeu a Mariana Rigonato. Ela fez a pergunta se a partir de quanto tempo podemos atuar como consteladores. E eu desejei publicar aqui, não consegui, Dagmar, o site aqui da Vou pedir para a Tereza publicar para nós. Né, para poder colocar aí para a gente o Isso. site do IBS, para que as pessoas saibam onde elas podem fazer as inscrições, né, ou pré-inscrição. Isso. E O site do IBS, ele é o www.ibssistemicas.com.br. eu não consegui colocar aqui, espero que a Tereza possa colocar aí. Dagmar, desejo ainda, antes de encerrarmos, né, essa nossa Pocket Live, que acabou, a gente começa a falar e é difícil, né, porque as perguntas são muito maravilhosas, as abordagens que a gente pode estar oferecendo e as pessoas estão desejosas disso, né? Isso. A Tereza publicou ibssistemicas.com.br. Isso. Então, no dia 11 de agosto, né, nós vamos falar um pouquinho mais sobre mais um dos módulos, que é constelações familiares e a terapia de casal. Então, deixamos aqui o nosso convite para todos. Agora, quem já se familiarizou com, né, as ferramentas, né, o Instagram e etc., podem escrever, podem mandar por e-mail a sua pergunta. Nós teremos muita alegria em responder a todos. Isso, Rejane. Até aqui a Tereza está colocando também que tem o link para o site direto na bio
desse Instagram meu, que é Dagmar Ramos Oficial. E assim, eu estou muito animada, Rejane, e feliz com esse seu trabalho. Você é a coordenadora geral desse curso. E a gente sabe que os campos vão se formando, né? Essa turma é uma turma que tem atraído pessoas muito especiais, pessoas que já vêm, né? Que já têm um conhecimento não só das constelações, de outras áreas, são pessoas que estão compreendendo qual é o propósito do trabalho da constelação, como você mesmo gosta de dizer, não é, Rejane? A constelação, ela tem um propósito, ela permite, ela é uma ferramenta ímpar para a humanidade, principalmente nesse momento que nós estamos passando. Com as constelações, nós aprendemos muito mais sobre nós mesmos, nós desenvolvemos em nós um olhar do outro sem julgamento, não é? É incrível, Rejane, quando a gente está lidando, às vezes, com situações graves, famílias que passaram por situações de violência, famílias que têm no seu seio pessoas que cometeram crimes e pessoas que foram vítimas de crimes. Às vezes, entre numa mesma família, você tem os algozes e as vítimas, e a constelação te prepara, te ensina a você se abrir para esse espaço do terapeuta que não julga, que possibilita que o campo trabalhe essas questões, que possibilita que todos tenham um lugar, não é? Um lugar no seu coração. Aquele terapeuta que atende o casal e que ele não toma partido de um ou de outro. Ele consegue compreender qual é a questão sistêmica que está por trás daquele encontro e do desencontro. E a partir daí cria um campo muito propício para a resolução de conflitos que aparentemente Dagmar, iam se resolver, não é? antes deste livro, este era o meu livro de todo tempo, que eram Ordens da Ajuda do Sem Bem. dúvida, sem E dúvida. aqui ele coloca para a gente apoiar e ajudar-se mutuamente. É um elemento sustentador das relações. Aí chega Dagmar Ramos e traz histórias tão práticas, histórias da experiência, né? da sua prática clínica, a sua prática como professora. Eu te agradeço, minha querida. E é por isso que nós estamos aqui. Muitas vezes, obrigada. Contamos com a presença de todos em 11 de julho para falarmos de as constelações familiares e a terapia de casal. Muito bom. Muito obrigada a todos pela presença e vamos aguardar os contatos de vocês para que nós possamos esclarecer mais sobre o curso. Estamos confiantes que teremos uma turma com grande aprendizado e uma turma diversificada, porque teremos, então, os brasileiros que estão vivendo fora do país, que tem muito a nos ensinar também, não é? Um abraço, Rejane, muito obrigada. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, Rejane. Obrigada a todos que estiveram conosco também, que vêm nos apoiando aqui e compartilhando conosco. Até mais. Até mais, obrigada. Acho que a Dagmar ainda não. Obrigada, Adriana. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Você sabe que eu estou com o celular aqui, eu estou apanhando um pouquinho. Então, você vai lá no xizinho da lateral, aperta o encerrar e depois baixe o vídeo, por favor. Ok. Um abraço, Rejane.